Você já sentiu que a vida te levou até um lugar esquecido, não por acaso, mas por um propósito que você ainda não entende? Essa é a história de Dona Amélia, uma mulher viúva que acreditava que seus dias de alegria tinham acabado. Mas o que ela não sabia é que, na solidão de uma casa abandonada à beira do mar, ela encontraria algo ou alguém que mudaria completamente o rumo de sua existência. Depois da morte do marido, Dona Amélia passou meses perdida em lembranças. As paredes da antiga casa em que viviam pareciam sussurrar memórias, e cada canto trazia um eco da saudade. Até que um dia, cansada de chorar pelos cômodos vazios, ela decidiu que precisava recomeçar. Vendeu quase tudo o que tinha e comprou uma casa simples e abandonada no litoral do nordeste do Brasil. Ninguém queria aquela casa. Os moradores da vila diziam que era amaldiçoada, que coisas estranhas aconteciam ali à noite, que o mar subia demais quando a lua ficava cheia. Mas Amélia não acreditava em histórias de pescador. Ela só queria um lugar onde pudesse ouvir o som do mar e o silêncio. O silêncio que doía, mas também curava. Quando chegou, o sol já se punha. O vento soprava forte, fazendo a porta bater e as janelas rangerem. A casa cheirava a mofo e maresia. As tábuas do piso rangiam a cada passo, e o teto parecia respirar com o vento. Mas havia algo ali, uma presença, não humana, mas viva. Amélia percebeu pela primeira vez quando foi limpar o quintal nos fundos, uma parte tomada pela areia e por raízes secas. Enquanto varria, ouviu um som estranho, um arranhar profundo vindo debaixo da terra, como se algo cavasse de dentro para fora. Assustada, ela recuou, mas a curiosidade foi maior que o medo. De repente, uma grande garra emergiu da areia, vermelha e reluzente sob o sol. Amélia gritou e caiu para trás. O que saiu dali era um caranguejo gigante, maior do que qualquer um que ela já tinha visto. O corpo era largo como um barril, as garras enormes, os olhos se movendo lentamente, observando-a. Por alguns segundos, os dois apenas se encararam. Mulher e criatura, medo e fascínio em um mesmo olhar. Mas o caranguejo não atacou. Apenas ficou ali imóvel, como se quisesse dizer algo. Depois, lentamente recuou para dentro de uma toca enorme escondida sob o terreno. E desapareceu. Amélia ficou paralisada por minutos, tentando entender o que havia visto. Era impossível. Um animal daquele tamanho não podia existir. Deve ter sido coisa da minha cabeça, pensou. O sol, o cansaço, mas à noite, enquanto deitava na velha cama, ela ouviu o mesmo som vindo do quintal. O som da areia sendo arrastada, como se o caranguejo estivesse se movendo lá fora, vigiando-a. Na manhã seguinte, ao sair para pegar lenha, encontrou algo estranho na varanda. Uma concha enorme, bonita, reluzente, deixada bem na soleira da porta. Era como um presente. Amélia se abaixou, pegou a concha e sentiu algo dentro dela. Calor. Não era apenas uma concha comum, parecia viva. Aquela noite ela não dormiu. Ficava olhando pela janela, imaginando se o caranguejo voltaria. E voltou. Agora ela pôde vê-lo mais de perto, sob a luz da lua. Ele se aproximou lentamente, com cuidado, arrastando as garras na areia. Amélia, com o coração acelerado, estendeu a mão. "Você que deixou isso para mim?" Perguntou baixinho. O caranguejo parou, moveu as antenas, e então, como se entendesse, tocou a garra na concha. Foi o primeiro gesto de amizade. A partir daquele dia, Amélia passou a deixar frutas e restos de comida na beira da toca. O caranguejo aparecia sempre ao entardecer, e parecia esperar por ela. Os dois ficavam ali, em silêncio, olhando o mar, como velhos amigos que não precisavam de palavras para se entender. Mas com o passar das semanas, algo começou a mudar. Amélia sentia que o caranguejo não era apenas um animal. Havia algo sobrenatural nele. Certa vez, durante uma tempestade, quando a casa começou a tremer com o vento e o mar parecia querer engolir tudo, o caranguejo surgiu diante da varanda, iluminado por relâmpagos, e começou a cavar uma trincheira ao redor da casa. E misteriosamente a água nunca passou daquela linha. Quando a tempestade cessou, Amélia chorou. Não sabia se o que tinha visto era real, mas sentiu algo profundo. Ela não estava mais sozinha. Nos dias seguintes, começou a conversar com o caranguejo como se fosse gente. Contava sobre o marido, sobre o passado, sobre o medo da velhice e da solidão. O animal permanecia quieto, mas às vezes movia as antenas como quem ouve atentamente.
Ela passou a chamá-lo de Baltazar. A vizinhança, no entanto, começou a desconfiar. Um pescador chamado Zeca, ao passar de barco perto da praia, jurou ter visto um monstro saindo da areia. A notícia se espalhou rapidamente. Logo começaram os cochichos, os olhares estranhos, e as crianças da vila pararam de se aproximar da casa, mas Amélia não se importava. Ela sabia que Baltazar era inofensivo, que, de alguma forma, aquele ser tinha sido enviado a ela para preencher o vazio que a vida deixara. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, Amélia ouviu novamente o som da areia se movendo, mas desta vez não era Baltazar. Era uma voz humana. "Tem alguém aí?" gritou um rapaz. Quando ela saiu, viu dois homens cavando próximo ao terreno. Disseram ser geólogos da prefeitura, que estavam estudando a erosão da costa. Mas Amélia sentiu algo estranho no olhar deles. Curiosidade demais. Um deles apontou para a toca e perguntou: "O que é isso aí, dona?" "Parece grande." Amélia respondeu rápido. "É só uma fenda antiga, nada demais." Mas quando olhou de relance para o buraco, percebeu algo que nunca tinha notado antes. Uma luz azulada saindo lá de dentro, suave, pulsante como o brilho do fundo do mar. Os homens foram embora, mas a inquietação ficou. Naquela noite, Amélia foi até a toca com uma lanterna. Baltazar estava lá, imóvel com os olhos voltados para ela. E atrás dele, algo brilhava. Parecia um objeto antigo, meio coberto de areia, emitindo uma energia estranha, quase viva. Amélia deu um passo à frente e Baltazar moveu uma das garras como se pedisse para ela não se aproximar. Ela parou. O ar estava pesado. Então ouviu dentro da cabeça uma voz suave. Não com palavras, mas com sentimentos. "Não é hora ainda." Ela recuou lentamente, o coração disparado. Baltazar não era apenas um caranguejo. Era o guardião de algo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva e compartilhe essa história incrível. E naquele momento, pela primeira vez desde que ficou viúva, Amélia sentiu medo de perder novamente. Não uma pessoa, mas a única presença que a fazia se sentir vi. Os dias seguintes foram de inquietação. Dona Amélia não conseguia parar de pensar no que havia visto. Aquela luz azul, viva, pulsando sob a terra, guardada por Baltazar. Durante anos, ela acreditou que nada mais poderia surpreendê-la, que a vida depois da viuvez seria apenas o lento apagar de um fogo que já havia queimado tudo. Mas agora, havia algo que a fazia acordar todos os dias com o coração acelerado. Baltazar continuava aparecendo, sempre calmo, sempre vigilante. Às vezes ela o observava à distância, movendo-se pela areia com uma precisão quase cerimonial, como se cuidasse de um território sagrado. Outras vezes ela o via parado diante do mar imóvel, encarando o horizonte como se estivesse esperando alguém ou algo. Uma manhã, enquanto o sol subia devagar, Amélia decidiu que precisava entender. Pegou sua lanterna, desceu até o buraco e chamou baixinho. "Baltazar, posso entrar?" O caranguejo apareceu de dentro da sombra gigantesco e a encarou. Por um instante ela sentiu medo, não do tamanho dele, mas da sensação de estar diante de algo antigo, muito mais antigo do que ela podia compreender. O animal moveu as garras e, surpreendentemente, a areia começou a deslizar por conta própria, abrindo um caminho estreito. Amélia respirou fundo e desceu. Lá dentro, o ar era úmido e frio. As paredes de areia brilhavam levemente, como se minúsculos cristais refletissem a luz da lanterna. E então ela viu. O objeto que emanava aquela luz azulada não era uma pedra nem um metal. Parecia uma concha gigante, quase do tamanho de um barco pequeno, coberta por símbolos que ela nunca tinha visto antes. Baltazar parou diante da concha e pousou a garra sobre ela, com cuidado. A luz intensificou-se, e por um instante Amélia sentiu o corpo leve, o tempo desacelerando, como se o som do mar tivesse sido sugado para dentro do coração da terra. Foi aí que ela ouviu de novo aquela voz, não com os ouvidos, mas com o coração, uma voz grave e serena que parecia vir de muito longe. "Guardamos o que o mar não pode carregar, aquilo que os homens esqueceram." Amélia caiu de joelhos. "Quem é você?" sussurrou, e a resposta veio como o eco do próprio oceano. "O que você chama de caranguejo é apenas a forma que me resta. Eu protejo a lembrança de um tempo em que o mar falava com os homens. Agora só alguns ainda ouvem." Amélia sentiu as lágrimas escorrerem.
Não sabia se estava sonhando, delirando ou vivendo um milagre, mas dentro dela algo despertou. Uma fé antiga, esquecida, como se finalmente tivesse encontrado um sentido para estar ali. Nos dias que se seguiram, Amélia passou a visitar o subterrâneo todas as manhãs. Baltazar a deixava entrar, e ela se sentava diante da concha azul, sentindo o calor e a vibração que emanava dela. Aos poucos começou a ter sonhos. Sonhos com um povo antigo vestidos de branco que viviam nas margens do mesmo mar. Eles falavam com as ondas, pediam proteção aos espíritos das águas e deixavam oferendas nas praias para criaturas que pareciam caranguejos gigantes. Quando acordava, Amélia não sabia dizer o que era sonho e o que era lembrança, mas começou a escrever tudo em um caderno. As visões, as vozes, os sinais. Só que nem tudo era paz. Os 2 homens que haviam aparecido antes voltaram. Desta vez acompanhados de um homem mais velho, de terno claro e olhar ambicioso. Disseram-se representantes de uma empresa que estudava fenômenos geológicos raros. Mas Amélia sabia. Eles queriam encontrar algo. E o que queriam estava bem ali, debaixo da sua casa. Dona Amélia, disse o homem de terno sorrindo. A senhora não imagina o tesouro que pode ter nesse terreno. Se nos permitir fazer umas escavações, podemos recompensá-la bem. Amélia respondeu com calma. Não há tesouro aqui, moço. Só areia e lembranças. Mas por dentro ela tremia. Eles sabiam. Naquela noite o vento soprou mais forte. As ondas batiam mais alto e o mar parecia querer avisar algo. Baltazar saiu da toca e ficou diante da casa, imóvel, olhando o horizonte. Amélia acendeu uma vela e sentou-se na varanda. De repente ouviu o som de passos na areia. Eram os homens voltando desta vez em segredo. Tinham pás, lanternas e o brilho ganancioso nos olhos. Amélia correu para tentar impedi-los, mas Baltazar foi mais rápido. O chão tremeu. A areia começou a se mover como se tivesse vida própria. E diante dos homens, o caranguejo emergiu em toda sua imponência, mais alto que uma pessoa, com as garras abertas e os olhos brilhando num tom azul intenso. Os homens gritaram e correram em pânico, largando tudo para trás. O mar rugia e o vento uivava como se a própria natureza estivesse defendendo a velha senhora. Quando tudo se acalmou, Amélia se aproximou. Baltazar estava ali, imóvel, respirando devagar. Na sua garra, ele trazia um dos capacetes que os homens haviam deixado cair. Ela o tocou e sussurrou. Você me protegeu. Baltazar moveu uma antena e uma onda suave de energia passou pelo ar. Amélia sentiu o peito quente e a voz voltou. Doce, triste, antiga. O mar protege quem protege o mar. E você, mulher, foi escolhida para lembrar o que os outros esqueceram. Na manhã seguinte, os pescadores da vila diziam que o mar estava diferente, mais calmo, mais claro, como se tivesse lavado alguma impureza. Mas a vila também estava cheia de rumores. Diziam que a velha viúva falava com monstros, que fazia feitiços, que o mar obedecia a ela. Amélia, porém, já não se importava com o que diziam. Ela sabia a verdade, e essa verdade era um segredo que o mundo não estava pronto para ouvir. Mas, no fundo, uma nova preocupação crescia. Se aqueles homens voltassem com mais gente, com máquinas e armas, será que conseguiria proteger Baltazar? Naquela noite ela foi até a praia e ficou olhando o horizonte. As estrelas refletiam na água, e o vento trazia o cheiro de sal e mistério. Ela fechou os olhos e disse baixinho, se for da vontade de Deus que o segredo permaneça escondido, que o mar continue sendo o guardião daquilo que os homens não compreendem. De repente uma luz azul brilhou sob as ondas, bem distante. Amélia sorriu. Baltazar estava lá. E pela primeira vez desde que o marido morrera, ela sentiu paz. A verdadeira paz de quem entende que há coisas que não precisam ser explicadas, apenas vividas. Mas a calmaria durou pouco. No dia seguinte, logo ao amanhecer, ela ouviu barulhos de motores e vozes de longe, e quando abriu a janela, viu uma fileira de caminhonetes e máquinas pesadas se aproximando da praia. Eles tinham voltado, e dessa vez vinham com escavadeiras. O barulho das máquinas ecoava por toda a praia. O sol mal havia nascido, e a areia já tremia sob o peso das escavadeiras. Dona Amélia observava da varanda, o coração disparado. Ela sabia o que vinham fazer. Vinham buscar o que não lhes pertencia. O homem de terno desceu de uma caminhonete branca, acompanhado de técnicos e soldados de segurança privada. Ele olhou para a velha casa e sorriu.
Aquele sorriso frio de quem só enxerga valor nas coisas que pode possuir. Dona Amélia gritou. Receio que vamos precisar isolar essa área. Achamos vestígios de algo muito antigo sob o solo. A senhora será realocada por segurança. Amélia não respondeu. Desceu devagar os 3 degraus da varanda, o vento balançando seu lenço. Vocês não têm o direito, disse com firmeza. Isso aqui é terra viva, e o que dorme embaixo dela não é para ser mexido. O homem riu. Com todo respeito, senhora. A senhora é só uma moradora. A ciência precisa investigar. A velha ficou em silêncio por um instante. Depois olhou para o mar e murmurou. Então que o mar seja testemunha. Enquanto as máquinas ligavam, a areia começou a vibrar de um jeito estranho. Os homens não perceberam, mas Amélia sentiu. Era Baltazar. Ele estava acordando. O som metálico das pás se chocando contra o chão ecoou como trovões, e então, de repente, uma das escavadeiras afundou, como se o solo tivesse virado líquido. O operador gritou pulando para fora e um clarão azul escapou da cratera aberta. O homem de terno recuou, assustado. Que diabo é isso? Gritou. Antes que pudesse entender, o chão inteiro começou a se mover. Ondas de areia se ergueram como muralhas, e no meio delas Baltazar emergiu. Enorme e reluzente, seus olhos brilhavam como faróis azuis sob o sol da manhã. Os homens recuaram em pânico. As escavadeiras tombavam, os rádios chiavam, o vento rugia. O mar, como se respondesse ao chamado, começou a subir violentamente, formando redemoinhos na beira da praia. Amélia ficou parada, entre o medo e a fé. Ela sabia. O segredo estava prestes a ser revelado. Baltazar ergueu as garras e bateu-as contra o solo. O som foi como um trovão vindo das profundezas. E então a concha azul, aquela mesma escondida sob o terreno, se abriu lentamente como uma flor de luz. De dentro dela, saiu uma onda de energia azulada, atravessando o ar. Os homens caíram de joelhos atordoados, e por um momento tudo pareceu parar. O tempo, o som, o vento. Naquele instante, Amélia viu. Não com os olhos, mas com a alma. Viu o passado, milênios atrás, antes das vilas e das estradas, antes dos barcos e das redes. Aquela praia era sagrada. Ali vivia um povo antigo que honrava o mar e seus guardiões. Criaturas gigantes, meio espírito, meio carne, que protegiam o equilíbrio entre as águas e a terra. Baltazar era um dos últimos. E o que ele guardava naquela concha não era ouro nem pedra preciosa. Era memória. O registro da harmonia perdida entre os homens e o oceano. A visão se desfez, e Amélia caiu de joelhos, chorando. Baltazar a olhou fixamente e a voz ressoou em sua mente mais uma vez. Eles querem o poder, mas o poder não pertence a quem não respeita o que veio antes. Hoje o mar vai lembrar quem é o dono do silêncio. O céu escureceu subitamente. Nuvens pesadas se formaram sobre o mar. Os homens começaram a correr tentando voltar para os carros, mas era tarde. Um vento colossal veio do oceano, levantando cortinas de areia. O mar avançou como uma parede viva, engolindo parte das máquinas e arrastando-as de volta às águas. O homem de terno gritou tentando alcançar o veículo, mas o chão cedeu sob seus pés. Baltazar avançou, colocando-se entre Amélia e a onda, as garras abertas em sinal de defesa. A velha senhora, mesmo com medo, estendeu a mão e gritou. Não! Pare! Eles são homens perdidos, mas ainda são homens. O mar congelou por um instante, como se hesitasse diante de suas palavras. Baltazar olhou para ela e a voz retornou. Desta vez, triste, quase humana. Você é diferente. Em você ainda há compaixão. Por isso o mar vai ouvir o seu pedido. E então, como se obedecesse àquela viúva, as águas recuaram lentamente, devolvendo a areia às máquinas partidas e os homens aterrorizados. Mais vivos, eles fugiram sem olhar para trás. Deixaram tudo. Amélia olhou para Baltazar, ofegante, o coração ainda disparado. O caranguejo abaixou o corpo, e seus olhos voltaram a brilhar num tom suave, como o entardecer. Ela se aproximou e pousou a mão sobre a carapaça molhada. Por que eu? Perguntou baixinho. Por que me escolheu? Porque você escutou, respondeu a voz. O mar sempre fala, mas poucos ainda ouvem. Você ouviu com o coração. Naquela noite o céu estava limpo outra vez. A lua cheia refletia sobre o mar, e a casa de Amélia parecia mais viva do que nunca. Ela sentou-se na varanda, com uma xícara de chá observando Baltazar à distância.
O caranguejo havia voltado para o buraco, mas deixou novamente um presente à porta. Uma pequena pedra azul, lisa e reluzente. Amélia a pegou e sentiu a vibração suave. Parecia um coração batendo. Sorriu. Sabia que aquele era um símbolo. Um lembrete de que a fé e a natureza ainda podiam caminhar juntas. Mas enquanto o vento soprava, ela percebeu algo estranho. A pedra pulsava cada vez mais forte, e do fundo do quintal vinha uma nova luz ainda mais intensa. A areia se movia novamente. Baltazar estava chamando-a. Amélia levantou-se, o coração disparado, e foi até a beira da toca. O caranguejo estava lá, imóvel. Mas havia algo diferente. Um brilho dourado misturado ao azul. Uma energia nova que preenchia o ar. A velha sentiu as lágrimas caírem. Sabia o que aquilo significava. Está chegando a minha hora, disse a voz dentro dela. Meu ciclo nesta forma se encerra. O mar me chama de volta, mas o guardião precisa de um novo coração. Amélia recuou assustada. Não pode me deixar. Eu não quero ficar sozinha de novo. O vento soprou com força, e as ondas bateram contra as pedras como se o próprio oceano lamentasse. Baltazar moveu uma das garras e encostou-a suavemente na mão da mulher. O toque era morno, quase humano. Você nunca esteve sozinha, e nunca estará. O mar agora conhece o seu nome. A luz azul envolveu os dois. Por alguns segundos o tempo pareceu desaparecer, e então quando o vento cessou, o quintal estava vazio. A toca havia desaparecido. Só restava a casa, o mar e o som tranquilo das ondas. Mas sobre a varanda, a pedra azul continuava lá, pulsando levemente, como se tivesse vida. As semanas seguintes foram de silêncio e saudade. Desde o dia em que o caranguejo desapareceu no mar, Dona Lourdes passou a acordar todas as manhãs com o olhar voltado para o horizonte, como quem espera por alguém que talvez nunca volte. O tempo, que antes parecia correr devagar, agora tinha um peso estranho, como se cada pôr do sol carregasse a lembrança daquele amigo improvável que havia mudado tudo. Mesmo sem a presença física do caranguejo, algo dentro dela havia se transformado. A solidão, que antes doía como uma ferida aberta, agora era um espaço habitado por lembranças boas, pela gratidão, pela fé e por uma sensação misteriosa de que ele ainda estava ali, de algum modo. Certa noite, enquanto o vento soprava forte e as ondas batiam com fúria contra as pedras, ela ouviu um som conhecido, um ruído grave, profundo, vindo das profundezas. Abriu a janela e viu o mar se iluminando em um tom azulado, como se uma força mágica pulsasse nas águas. Correu até a praia, o coração acelerado, e ali, por um breve instante, viu algo gigantesco emergir das ondas. O caranguejo. Mas agora ele estava diferente. Seu casco brilhava com uma luz suave e atrás dele, dezenas de pequenos caranguejos seguiam o mesmo caminho, caminhando lentamente em direção ao mar aberto. Dona Lourdes se ajoelhou na areia, as lágrimas misturando-se com a espuma do mar. O gigante se aproximou, até que suas enormes pinças tocaram levemente a areia perto dos pés dela. Um gesto de despedida, ela sussurrou entre soluços. Obrigada, meu amigo, por me devolver a vida. Então o caranguejo gigante emitiu um som baixo, quase como um canto, e aos poucos foi se afastando, desaparecendo nas águas profundas, enquanto o céu clareava com as primeiras luzes do amanhecer. Naquela manhã, Dona Lourdes sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Não era tristeza, era plenitude. Ela compreendeu que algumas presenças vêm até nós não para ficar, mas para nos ensinar a recomeçar. Os dias voltaram a ser tranquilos, mas a casa já não era mais a mesma. O jardim florescia com cores vivas. O mar parecia mais calmo, e o som das ondas agora soava como uma prece constante. Ela passava as tardes sentada na varanda, com o caderno no colo, escrevendo sobre tudo o que viveu, como se quisesse deixar registrada a história daquele encontro impossível. Um dia, um pescador que morava ali perto bateu à porta. Trazia nas mãos uma concha grande, dourada, diferente de qualquer outra. Disse que a encontrou presa nas redes bem próximo ao ponto onde o caranguejo costumava aparecer. Dona Lourdes segurou a concha e sorriu. Ela sabia. Aquele era o último presente de seu amigo. Colocou a concha no altar improvisado que havia feito na sala, com flores, velas e pequenas lembranças do mar.
e fez uma oração silenciosa. Obrigada, Senhor, por ter me mostrado que até na solidão existe amor e que a amizade pode nascer nos lugares mais improváveis. Desde então, todos os que passavam pela praia diziam que, em certas noites de lua cheia, ainda se podia ver uma forma gigantesca se movendo sob as águas, como se o caranguejo vigiasse a casa de longe, garantindo que sua amiga nunca mais se sentisse só. E Dona Lourdes, agora com os cabelos completamente brancos e o rosto sereno, continuava a viver ali, na casa que um dia fora abandonada, mas que agora transbordava de histórias, vida e luz. Um repórter local chegou a visitar o lugar anos depois, curioso sobre os rumores. Quando perguntou se ela acreditava que o caranguejo era real, ela apenas sorriu e respondeu: "Meu filho, às vezes o que é real não é o que a gente vê, mas o que o coração sente." E com aquele sorriso, ela olhou mais uma vez para o mar, onde uma onda espumava diferente, como se alguém, lá do fundo, tivesse acabado de dizer até logo. A história de Dona Lourdes e o caranguejo gigante não é apenas sobre o mistério do mar, é sobre a solidão, a fé e a capacidade de encontrar luz nos lugares mais improváveis. Ela nos ensina que quando abrimos o coração, até a dor pode se transformar em algo bonito. Afinal, o verdadeiro milagre não foi o tamanho do caranguejo, mas o tamanho do amor e da transformação que ele trouxe para a vida de uma mulher esquecida pela sorte e lembrada pela graça do destino. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a vida é cheia de mistérios e que o amor pode nascer de onde menos esperamos, então curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo na força do recomeço. Porque às vezes, o que parece apenas uma maré comum é o próprio destino chegando para mudar tudo.